boa tarde a todos mais uma vez. Penso que já estamos todos, a maior parte das pessoas já conseguiu entrar, por isso acho que podemos dar início à última palestra que vai fechar esta semana da Engenharia Informática. Esta palestra vai ser dada pelo orador André Lago, da Google, e vai ser como conseguires o teu emprego de sonho na Google. Passo-te a palavra, André. Ótimo, obrigado. E obrigado também pelo convite, por estarem aqui comigo hoje. Quantos de vocês é que alguma vez pensaram em trabalhar numa empresa como a Google? Eu imagino que se forem como eu, se calhar pensam nisso quase todos os dias, pelo menos eu era assim quando estava na faculdade, de certeza. Mas eu sei que pode parecer um objetivo completamente impossível, ou pelo menos muito distante. Mas eu hoje estou aqui para vos dar boas notícias, realmente é possível conseguir e eu espero, com a minha história pessoal, dar-vos a motivação que precisam para tentarem e também, obviamente, vou-vos explicar como é que é essa experiência de fazer um estágio ou ter um emprego numa empresa como a Google e vou também dar algumas dicas no fim sobre o que é que vocês podem fazer para aumentar as vossas probabilidades e, obviamente, depois no fim vou deixar algum tempo de perguntas para também perguntarem aquilo que quiserem. Mas então quem sou eu então para vos estar aqui a falar sobre isto? Como o Marco disse, meu nome é André Laga, sou Software Engineer na Google há pouco mais de 2 anos e neste momento sou também Tech Lead de uma pequena equipa que faz essencialmente produtos web de privacidade, que são páginas da Google Account. Um fun fact sobre mim é que eu há uns anos fiz um estágio em Londres, como vou falar daqui a bocadinho, e o escritório é este que vem na imagem, tem assim muitos vidros, e na altura em que eu fiz o estágio o edifício era bastante novo e os vidros estavam completamente vazios, não tinha lá nada. Até que certa noite a jantar eu e outros estagiários pensamos por que não fazer uma obra de arte com post-its. Então fizemos um unicórnio cor-de-rosa num dos vidros, não está aqui nesta foto que entretanto foi removido, mas a verdade é que depois nos dias a seguir havia montes de gente a tirar fotografia, a pôr aquilo no Instagram e a dizer pá, espetacular, e aquilo depois acabou por criar um movimento no próprio escritório, mas nós fizemos mais algumas obras e hoje é uma espécie de um marco do escritório, que os vidros estão completamente cheios de post-its e é algo que até hoje ainda estou bastante orgulhoso de ter sido das pessoas que começaram. A minha história começou de uma forma que provavelmente para alguns de vocês vai ser bastante familiar. Eu comecei a estudar na FEUP em 2013 e desde o início que ouvi falar da Google e sempre tive aquela imagem de a Google é realmente o sítio que eu gostava de trabalhar. Depois na altura realmente achava que era impossível, porque como é que poderia eu, de uma faculdade relativamente pequena, aqui do nosso pequeno Portugal, como é que eu iria concorrer contra o pessoal de MITs e Harvard e outras universidades de renome que às vezes até nos filmes aparecem. E na altura o que me fez perceber que isso realmente era possível foi que descobri que outros ex-alunos da FEUP, portanto antes de mim, já tinham conseguido experiências desse género na Google e noutras empresas parecidas e foi aí que eu percebi, não, pá, se eles conseguirem eu também tenho de conseguir, eu não sou pior do que ninguém. E então comecei a trabalhar para isso e eventualmente em 2016 consegui ter um primeiro estágio na Google em Londres, onde estava numa equipa a fazer uma parte do sistema operativo Android. Como esse estágio correu bem, fui convidado para um segundo em Mountain View, mesmo na sede da Google, na Califórnia, e desde 2018 que estou a tempo inteiro na Google em Munique, numa equipa que trabalha essencialmente em privacidade, e tem sido uma experiência bastante positiva desde então. A experiência de estágio em si depende um bocado de pessoa para pessoa e hoje em dia, por causa da pandemia, o estágio é um bocadinho diferente, mas de qualquer forma, no geral, vocês integram uma equipa normal que já existe na Google e vão trabalhar em coisas relacionadas com o trabalho dessa equipa. Normalmente vocês no início dão a vossa preferência a nível de localização e também de tecnologias ou tipos de projetos. No meu caso eu não tinha grandes preferências, tirando que eu gostava bastante de Londres e de Zurique na altura, e acabei por ir para Zurique. Depois o que acontece é que a equipa, em antecedência de vocês entrarem, prepara um projeto para vocês, normalmente algo relacionado com o que a equipa faz, mas um bocadinho isolado, digamos assim, porque obviamente um estagiário tem sempre algum risco de não conseguir fazer o projeto, portanto convém ser algo não super crítico, e depois vocês simplesmente têm 2 ou 3 meses para fazer esse projeto, obviamente em colaboração com outras pessoas da equipa e às vezes até com outros estagiários. No meu caso, o meu primeiro projeto de estágio é isto que está aqui na imagem, foi uma feature que saiu no Android E ou no O até, já não lembro exatamente, e que essencialmente permitia que os utilizadores adicionassem ringtones personalizados a partir de qualquer fecheiro de áudio no telemóvel. Isto era uma feature relativamente pequena, mas a verdade é que em algumas semanas eu consegui fazer algo que passado uns meses estava nas mãos de milhões de pessoas em todo o mundo e isso é super gratificante, para mim era uma componente mesmo entusiasmante do meu estágio. Na altura até houve um artigo do The Verge que mencionava esta feature e isso obviamente foi super interessante e dependendo da equipa em que caem, em alguns estágios podem ter sido projetos bastante visíveis e públicos. E também é importante mencionar que vocês têm a última palavra em relação a qual é que é a localização e a equipa em que vocês ficam. Neste caso, depois de ter passado o processo de entrevistas, que vamos falar mais para a frente,
Eu tive uma entrevista com esta equipa em específico, em que tanto eu conhecia melhor a equipa para saber se encaixava dos meus gostos, mas o mesmo acontecia no oposto, e se houvesse, digamos, luz verde dos dois lados, então o estágio avançava, e foi o que aconteceu aqui. O dia de um software engineer na Google e de um estagiário no início são bastante semelhantes. Obviamente, a maior parte do tempo que nós gastamos durante o dia é escrever código. É essa a nossa função principal, obviamente. No nosso caso, há algumas particularidades em relação a como é que nós escrevemos código, que nem sempre são verdade noutras empresas. Uma delas é que todo o código que nós escrevemos tem de ser revisto por pelo menos uma pessoa para além daquela que o escreveu, normalmente até são mais, 2, 3, conforme o código em si, e para além disso tem de ser sempre acompanhado por testes, e isto é super importante porque uma empresa como a Google, como devem imaginar, tem milhares de pessoas, neste momento até já centenas de milhares de pessoas a escrever código no mesmo sítio, e portanto quanto mais testes automáticos nós tivermos para corrigir e detectar erros sem depender da pessoa que originalmente escreveu o código, é muito importante. Uma outra particularidade interessante, eu podia passar uma hora só a falar sobre isto, mas obviamente hoje não temos tempo, é que quase todo o código da Google está num único repositório, em que não há branches também para desenvolver. Nós temos um repositório gigante que tem tudo, desde o Google Maps até o Google Fotos, o back-end, front-end, está tudo no mesmo sítio, e os commits são feitos diretamente para o repositório. Isto é uma estratégia de organização bastante interessante e, mais uma vez, exige que haja uma infraestrutura gigantesca por trás disso, para garantir que por cada commit que é feito os testes têm de estar a passar para o commit ser integrado e fazer isto à escala do código da Google, que são, eu não sei, mas bilhões de linhas de código, provavelmente, é algo que é bastante interessante. Depois também existem, obviamente, outras partes que são importantes. Uma delas é as reuniões. Nós temos reuniões essencialmente para alinhar diferentes equipas ou diferentes partes da mesma equipa nos projetos que estão a ser feitos. Uma pergunta que eu tenho muitas vezes é se nós usamos Scrum ou alguma outra metodologia formal de Agile Development. No meu caso, pelo menos nas equipas em que eu trabalhei, isso não é o caso, e pelas equipas que eu conheço, quase nenhuma equipa na Google trabalha com algum tipo de metodologia formal. As coisas são ágeis, nós estamos sempre a mudar requisitos e a mudar a forma como as coisas estão a ser feitas, mas não temos nenhuma metodologia formal, acabamos por ir ajustando ao longo do tempo. Isso para mim pessoalmente também é algo muito gratificante, porque eu desde o dia 1 em que entrei na equipa acabo por ter bastante influência na forma como nós definimos prioridades, como definimos os próprios requisitos dos diferentes projetos que trabalhamos, e isso é muito melhor do que haver uma cultura em que o product manager ou alguém que esteja acima de nós nos diz, olha, agora tens de fazer esta feature desta forma, não sei o quê. Acaba por ser muito mais interessante assim. Uma outra parte que é muito importante do nosso processo de desenvolvimento são os design docs, que também estão aqui nesta lista. Os design docs são documentos que nós escrevemos, normalmente quando estamos a trabalhar num projeto maior, numa feature maior, e são uma forma de, por um lado, documentar decisões-chave que nós estamos a fazer, mas para além disso acaba por criar um fórum de discussão entre engenheiros mais júniores e engenheiros mais séniores para debater ideias, ver se uma solução é adequada ou não. E isto, em conjunto com as reviews do código que eu referi em primeiro lugar, acaba por ser uma oportunidade excelente para um engenheiro mais júnior, como eu ainda sou, de certa forma, e era há uns tempos, para aprender e ver como é que os engenheiros mais experientes abordam certos problemas. E acho que é mesmo das formas mais rápidas e mais diretas de aprender num contexto destes. Depois, obviamente, há outras coisas, como eventos, palestras, entrevistar candidatos, a partir de certo ponto, que também são importantes, mas acabam por exigir menos do vosso tempo. A diferença principal entre o trabalho como estagiário e o trabalho a tempo inteiro é essencialmente a independência que vocês têm, e ao longo do tempo a vossa independência e o vosso impacto, digamos assim, a vossa escala vai aumentando. Por exemplo, como estagiários, vocês não definem o vosso projeto já está quase 100% definido, vocês acabam por apenas definir a solução e implementá-lo. Quando se tornam engenheiros full-time, passam a ter mais influência nessa definição dos requisitos e acabam por crescer dessa forma. Depois, para além disso, a própria dimensão dos projetos acaba por crescer, enquanto que se calhar como estagiários o vosso projeto está mais confinado na vossa equipa, como full-time acabam por ter projetos que se calhar demoram mais do que um trimestre, ou se calhar exigem colaboração de 2 ou 3 equipas, mas no geral, do ponto de vista de o que é que vocês fazem no vosso dia-a-dia, acaba por ser bastante semelhante, apenas vocês vão crescendo também como pessoas e como engenheiros. Para vos dar um exemplo do tipo de coisas em que nós trabalhamos, isto que vocês estão a ver aqui é o Google Dashboard, que é um dos produtos da minha equipa, e isto essencialmente agrega informações de diversos produtos Google que vocês usem e mostra-vos aqui de uma forma assim, sintetizada, para ser mais fácil de vocês saberem a informação que vocês têm na Google e depois podem descarregar e apagar essas informações e coisas assim. Isto é um dos produtos que a minha equipa faz e que eu tenho estado a liderar no último ano e meio, mais ou menos,
E o meu principal projeto neste último ano tem sido fazer um revamp completo deste produto, tanto do ponto de vista visual como do ponto de vista da infraestrutura de código que suporta isto. E obviamente, como devem imaginar, nós temos para aí 40 ou 45 produtos Google integrados com isto, e fazer uma atualização total desse código em conjunto com essas equipas todas tem sido um projeto bastante ambicioso, mas é algo que para mim pessoalmente tem sido super fixe, e eu acho que estamos já na fase final de fazer este projeto, portanto à partida daqui a umas semanas vai sair a nova versão deste produto. Outros exemplos de coisas em que eu tenho vindo a trabalhar, à direita tem o Google Takeout, que é o produto onde vocês podem descarregar todas as vossas informações que a Google tem armazenado sobre vocês. Isto é uma peça-chave da nossa, que nos faz cumprir o GDPR, mas também, para quem não sabe, este já existia antes do GDPR, portanto já era uma ferramenta que oferecíamos aos nossos utilizadores antes de ser obrigatório por lei. E à esquerda tem uma coisa que nós chamamos as Search One Boxes, que são umas caixas de ajuda que aparecem quando vocês pesquisam por certos termos no Google Search. Ele tem um exemplo de uma minha e pronto, acaba por também ser um produto com bastante visibilidade e mostra-vos aqui a diversidade do ponto de vista técnico das coisas que nós fazemos. Do ponto de vista de cultura, para mim, a cultura eu acho que na Google é o fator mais importante de eu gostar de trabalhar lá, e acho que mesmo como estagiário foi das coisas que eu mais gostei de experienciar foi a cultura. Na Google há muita cultura das pessoas se ajudarem umas às outras e de colaborarem nos diferentes projetos, e isto principalmente quando vocês estão a aprender é super importante. Vocês devem imaginar, quando eu era estagiário eu estava borradinho de medo, eu não queria fazer as coisas mal, não queria partir nada que já existisse, e portanto saber que eu podia contar com as pessoas da minha equipa para lhes fazer perguntas, para chateá-los com dúvidas, com ajuda, com o que quer que fosse, foi super importante, e só isso é que fez com que eu conseguisse ultrapassar a minha experiência de estágio. Para além disso, uma outra coisa interessante da nossa cultura que eu acho super útil e acho que muitas outras empresas deviam fazer é o que nós chamamos de blameless culture. O que isto significa é que quando alguma coisa corre mal, digamos que vocês introduzem um bug num produto qualquer ou partem um sistema qualquer, o que é que seja, o que nós fazemos não é ir procurar o culpado e ver quem é que deve ser responsabilizado pelo que aconteceu. Em vez disso, fazemos uma análise, como eu disse, blameless, sem procurar a culpa, de perceber que sistema é que devia ter apanhado esse problema de forma automática e que não apanhou, ou que sistema é que devia existir, que não existe, para prevenir que isto volte a acontecer no futuro. E isto é muito bom, porque primeiro acaba por pôr as atenções em procurar soluções em vez de procurar culpados, e para além disso acaba por levar a longo prazo a desenvolvermos mais infraestrutura e infraestrutura melhor, que permite que todos ou quase todos os erros que possam acontecer sejam detectados por máquinas e não por humanos. Para além disso, uma parte importante da cultura são as coisas adicionais, e isto podem parecer coisas superficiais, mas a verdade é que como funcionários são bastante boas, e agora infelizmente não posso experienciá-las tanto porque estamos a trabalhar remotamente, mas eventualmente vamos voltar para os escritórios e vamos voltar a tê-los. E isto nós temos no escritório ginásio, massagens, refeições todas do dia, áreas de relaxamento, todas estas fotos que vocês estão aqui a ver são escritórios da Google, by the way. E obviamente são coisas superficiais, como eu disse, mas são coisas super importantes para vos fazer sentir confortáveis no local de trabalho. Eu vejo se tem alguém uma pergunta, querem que responda agora ou depois, Marco? Já existem algumas perguntas, não sei, é Okay. como preferis. Podemos deixar para o fim então, se calhar. Ok. Assim depois vai tudo de uma vez. E então, qual é que é para mim a vantagem de vocês passarem por uma experiência destas? Porque é que eu acho que vocês realmente gostarem, devem experimentar pelo menos um estágio, pelo menos tentarem alguma oportunidade na Google. A principal vantagem mesmo é a aprendizagem. Eu acho que não há nada que substitua um ambiente como estes para vocês se desenvolverem, tanto como engenheiros como pessoas. Como eu referi mesmo no estágio, vocês têm contacto direto com projetos reais, com equipas reais, e muitas vezes com engenheiros que já trabalham na indústria há 5, 6, 7 anos. Ainda por cima na Google às vezes podem conhecer pessoas que se calhar inventaram o Python ou que escreveram o Google Brain, coisas completamente cutting edge, e acho que não há nada mesmo que substitua essa aprendizagem. Para além disso, em alguns casos, para mim pessoalmente, quando eu fui para Londres foi a primeira vez que fui morar sozinho e fora de Portugal, ainda por cima neste caso, e acabei por desenvolver bastante a minha independência e a minha autonomia de uma forma que se eu nunca tivesse feito essa experiência, nunca teria acontecido. Uma desvantagem, entre aspas, de fazer estas experiências, que eu considero como uma desvantagem, mas ainda assim não acho que seja detrimento de fazerem uma experiência destas, aliás, isto é uma desvantagem para mim, mas eu fiz na mesma, é a distância. E eu apenas estou a mencionar isto porque acho que é algo que é importante terem noção se quiserem entrar numa experiência destas.
tal como eu referi quando eu fui para Londres, e mesmo quando fui para Mountain View, foram as primeiras vezes que estive fora de casa, estive longe dos meus amigos e da minha família 2 verões, e agora estou em Munique, tecnicamente, agora estou em Portugal por causa do Covid, mas a distância pode ser difícil. Eu acho que ainda assim vale a pena, principalmente se for uma experiência curta, mas de qualquer forma, como eu disse, é alta, devem ter noção que pode ser difícil e é sempre mais fácil para uns do que para outros. E então, passando à parte que sei que interessa a muitos de vocês, o que é que vocês podem fazer para conseguir uma experiência na Google, seja de estágio, seja a full-time, o processo é bastante parecido. O primeiro passo é mesmo candidatarem-se. Careers.google.com tem toda a lista de posições que estão abertas neste momento. Não há uma altura ideal para se candidatarem, as posições vão atualizando ao longo do tempo, por isso quando virem algo que vos interesse, candidatem-se. Aí depois vem a parte que depende mais de sorte e que é a parte mais ingrata do processo todo, que é a seleção de currículos. Infelizmente o processo de seleção de currículos é muito mau, digo-vos já, porque como devem imaginar o volume, a quantidade de pessoas a candidatar-se é completamente estúpida e por isso vocês dependem muito de sorte. Cada currículo em média é visto durante 7 segundos por um recrutador, portanto se vocês nesses 7 segundos não conseguirem chamar a atenção do recrutador, não são chamados sequer a entrevistas. E eu garanto-vos que até se candidatassem com o meu currículo, provavelmente, estatisticamente o mais provável era serem rejeitados nesta fase, porque é mesmo muito difícil deles selecionarem os currículos bons só. Existem muitas dicas sobre como prepararem o vosso currículo. Eu deixo ali o site que é o que eu uso mais, que é o Career Cup, mas essencialmente é focarem-se em fazer um currículo curto. Como eu disse, o currículo tem muito pouco tempo de visualização para fazer a decisão. Portanto, uma página o mais concreto possível, o mais compacto possível, é mesmo o ideal aí. Depois, se tiverem a sorte de passarem a fase dos currículos, entram então na fase mais difícil e que exige mais preparação, que são as entrevistas. No caso dos estágios, vocês fazem 2 entrevistas por telefone de 45 minutos, em que estão a escrever código em algo tipo Google Docs, portanto não tem um IDE, não tem autocomplete, não tem formatação de linguagem, nada do género, e podem escrever na vossa linguagem preferida. Eu escolhi Java porque é uma linguagem bastante completa no geral, mas podem escolher aquilo que quiserem. E pronto, e basicamente é este processo. Se vocês passarem nisto, entram então na fase de host matching, que é onde acontece aquilo que eu referi antes, em que vocês dizem as vossas preferências de localização e de tecnologias, e depois vão fazendo chamadas com equipas até encontrarem uma que seja do vosso agrado e que a equipa goste também. A forma ideal para vocês se prepararem para isto é mesmo dedicarem algum tempo. Não há nenhuma fórmula mágica, como eu vos disse, para substituir a preparação. E é mesmo só dedicarem-se. No caso das entrevistas, se vocês tiverem a oportunidade de fazer entrevistas, não se preparem só durante 1 ou 2 semanas, é preciso mais tempo. Eu, no meu caso, preparei-me durante meses para as minhas entrevistas, e aí é mesmo só treinar. Eu recomendo muito este livro, o Cracking the Coding Interview. O livro tem 2 partes, tem uma parte introdutória que fala mais sobre a atitude que vocês devem ter durante as entrevistas e depois tem outra com exercícios. Eu, para ser honesto, nunca li os exercícios deste livro, não era o que estava à procura na altura, mas li muito bem essa parte inicial, porque realmente tem dicas muito importantes sobre a vossa atitude. Nós às vezes não pensamos que a atitude importa muito nestas entrevistas, mas é super importante. Vocês podem aprender mais em detalhe lá, mas só assim por alto. No geral é importante vocês comunicarem o vosso pensamento, mesmo que estejam bloqueados num certo problema, expliquem porque é que estão bloqueados, expliquem aquilo que já pensaram, porque senão o entrevistador não consegue perceber qual é o vosso raciocínio e não vos vai poder ajudar. A outra parte dos exercícios é mesmo experimentarem a maior diversidade possível. Vejam sites como o InterviewBeat ou o HackerRank, façam coisas de grafos, de strings, de algoritmos de caminho, de estruturas de dados, tudo que encontrarem. O objetivo aqui é cobrir uma maior diversidade possível de tipos de problemas, para depois terem a sorte de, durante a entrevista, aparecer algo que vocês já experimentaram. Essencialmente é isso. E também, já agora, nesta fase de preparação, preparem-se para a experiência de programar sem terem nenhuma ideia. Portanto, usem o bloco de notas, até o que vocês quiserem, mas tudo menos o Visual Studio ou o IntelliJ, o que for que vocês usarem. Sem ser isto, que mais é que vocês podem fazer? Eu deixei aqui o ENA e o Cesium como exemplos, mas na verdade o que eu quero dizer com este slide é que, para além da vossa oportunidade do curso, digamos assim, destas coisas que eu já mencionei atrás, vocês podem se preparar para uma carreira na Google ou para uma carreira num outro sítio qualquer, experienciando uma diversidade de coisas que tenham à vossa disponibilidade durante a faculdade. Se vocês se mantiverem apenas no plano do curso, vocês vão aprender apenas o que toda a gente aprende, digamos assim. E se vocês experimentarem outras coisas, vão poder aprender mais primeiro e vão acabar por desenvolver também as vossas soft skills, e isto nem sequer tem de ser atividades técnicas.
Portanto, a minha recomendação é, mesmo durante o curso, juntem-se a grupos que organizem conferências, juntem-se a núcleos de informática, pratiquem desporto, façam aulas de dança, qualquer coisa. Todas essas experiências vão enriquecer-vos de uma forma que vai ser vantajosa, tanto na Google como noutros sítios. As pessoas que conheci na Google, mais interessantes para mim, são aquelas que tinham aquelas histórias malucas, tipo, que tinham uma banda em Nova York, ou que organizaram um Web Summit, ou coisas assim. Vocês não se apercebem do benefício que isso tem, direto ou indireto, mas é mesmo muito importante, e por isso, se vocês tiverem a oportunidade, recomendo mesmo que experimentem alguma coisa, sem ser só o curso. E para terminar, queria só deixar-vos aqui com umas palavras que espero que vos convençam a pelo menos tentarem candidatar-se à Google. Como eu mencionei, no meu caso, eu no início achava que a Google era algo impossível. Eu comecei a atrair-me pela Google, digamos assim, no verão, antes de entrar na faculdade, em que saiu este filme desta imagem, não sei se vocês conhecem, mas é o filme Os Estagiários, se não me engano, em que estes dois sujeitos fazem um estágio na Google. O filme é fictício, portanto o processo de candidatura que eles falam lá é completamente falso, mas a verdade é que o filme é filmado mesmo nos escritórios da Google, na sede em Mountain View, onde eu estive depois também a estagiar. E na altura foi isso que me chamou a atenção, eu vi isto, eu gostei da cultura, achei que era o sonho de um engenheiro de software, e então percebi que tinha de tentar. E a primeira vez que me candidatei, eu candidatei-me à Google, e no mesmo verão candidatei-me para ir a 50 outras empresas. Microsoft, Facebook, Amazon, GitHub, tudo o que vocês possam pensar é muito provável que eu já tenha candidatado. E fui rejeitado de todas, não houve uma única que me chamasse sequer entrevistas. E na altura, obviamente, eu fiquei bastante desapontado, eu gostava mesmo de passar por essa experiência, mas não consegui. De qualquer forma, não desisti, continuei a treinar e fui fazendo alguns exercícios de entrevistas de vez em quando e acabei por, no ano seguinte, voltar a candidatar-me às mesmas 50 empresas e houve uma única que me chamou a entrevistas, que foi a Google. E eu percebi, ok, este é o momento pelo qual eu tenho estado a preparar, eu vou ter de dar tudo nesta entrevista, e a verdade é que depois consegui e passei na entrevista. E fiz o primeiro estágio, fiz o segundo estágio. Quando acabei o segundo estágio, estava à espera que a Google decidisse se queria contratar-me a tempo inteiro ou não. Eu, mais uma vez, candidatei-me a montes de empresas porque queria ter plano B e plano C caso a Google não me aceitasse de volta. E candidatei-me novamente a essas 50 tal empresas, na perspectiva de ter um plano B ou plano C. Houve uma única que me chamou a entrevistas, que foi o Facebook. Todas as outras, mesmo eu tendo já a Google no currículo como um estágio, nem sequer me chamaram a entrevistas. A verdade é que depois a Google fez uma oferta e eu consegui, mas isso podia não ter acontecido, e de certeza que não tinha acontecido se eu não tivesse tentado. Por isso, a minha palavra para vocês é mesmo, se vocês acham que isto é algo que vocês querem, se têm algum sonho, nem que seja pequeno, de conseguir uma oportunidade numa empresa destas, tentem. Não custa nada, vocês no máximo perdem meia dúzia de horas a preparar o currículo e a preparar-se para algumas entrevistas e depois candidatam-se. Se correr mal, o máximo que levam é um não e voltam a tentar passar um ano ou dois, quando vocês quiserem. Mas se correr bem, podem passar a experiência da vossa vida. Eu garanto-vos que o dia em que eu consegui o meu primeiro estágio e o dia em que consegui a oferta para me juntar a tempo inteiro foram provavelmente os dias mais felizes da minha vida, porque foram os dias em que eu concretizei aquilo para que estava a trabalhar. Portanto, se vocês têm essa ambição, tentem, não se deixem ficar para trás, porque ninguém vai fazer isso por vocês. E eu fico sempre triste quando falo com até colegas meus que dizem: Google, quem me dera, gostava imenso de passar por isso. E eu depois pergunto: mas alguma vez candidataste? E a resposta é quase sempre: não, achei que não valia a pena. Acreditem que vale a pena. E com isso vou então abrir por perguntas. Obrigado pelo vosso tempo. Eu deixo-vos aqui os meus contactos. Se vocês tiverem algumas perguntas depois ou quiserem simplesmente entrar em contato comigo, adicionem-me no LinkedIn, tenho ali o meu e-mail, o meu Twitter, o que vocês quiserem, e deixo aqui também o site para as candidaturas. Obrigado mais uma vez e pronto, podemos passar então para as perguntas. Ok, temos aqui várias perguntas, algumas delas acho que já foste respondendo de certa forma na Talk, mas eu vou lê-las na mesma e se quiseres adicionar alguma coisa aos teus pensamentos. Sim. Pronto. A primeira pergunta que temos vem do Simão Gonçalves e ele diz o seguinte: qual é o rendimento médio, anual ou mensal de um trabalhador da Google? Eu não consigo responder a essas perguntas porque primeiro depende muito de sítio para sítio. Como devem imaginar, o rendimento na Alemanha, por exemplo, é diferente do que é no Reino Unido. Em Portugal ainda não temos engenheiros, mas se tivéssemos era diferente. Mas o melhor mesmo é vocês verem sites como o Glassdoor, os números que têm lá são relativamente fiáveis. Mas no geral, em qualquer sítio, a Google paga acima da média e garanto-vos com 100% de certeza. Nós não publicamos externamente as fórmulas que usamos para calcular os salários, mas em todos os sítios eles procuram estar acima da média do valor do mercado e garanto-vos também 100% que é sempre mais do que confortável para a localização onde estiver. Mas vejam sites como o Glassdoor que têm informações mais detalhadas sobre esses números.
Ok, o Nelson Teixeira diz o seguinte: sabes dizer o porquê da Google colocar todos os projetos num só repositório? A nível da organização, não acaba por ser um pouco complicado gerir tanta informação, sendo a Google um unicórnio no mundo tecnológico? É uma boa pergunta. É realmente bastante complexo, isso é sem dúvida, mas eu acho que os benefícios, tanto a curto como a longo prazo, são mesmo bastante bons para nós. Por exemplo, no caso dos meus produtos, por exemplo, a minha equipa desenvolve produtos web normais, portanto, usamos algo semelhante ao React ou ao Angular para desenvolver os nossos produtos. E a framework que nós usamos, que é algo semelhante ao Angular, é desenvolvida internamente, é algo que se chama Wiz e é desenvolvido por nós. Como faz parte da nossa codebase, está no mesmo repositório em que estão os nossos produtos também. O que é que isso significa? Se eu detectar um problema numa parte dessa framework que eu preciso corrigir para fazer com que o meu trabalho funcione da forma que eu quero, eu posso facilmente ir ver o código desse framework, posso contribuir para ele, posso falar com pessoas que desenvolvem e acaba por permitir muito mais troca de conhecimento. Agora, isto obviamente não seria possível se não tivesse uma infraestrutura gigantesca, e quando eu digo gigantesca é mesmo surreal, eu não vos conseguiria descrevê-la toda se nem quisesse, mas é completamente gigantesco. Nós temos, já não me lembro certo, mas eu penso que por minuto ou por segundo centenas ou milhares de commits a acontecer. Portanto, há uma infraestrutura gigantesca por trás, para cada commit vai correr os testes automáticos todos, se houver um problema já depois do commit ter sido inserido no repositório, vai dar rollback desse commit automaticamente e contactar as pessoas que se suspeita terem causado o problema. Mas no geral, essa infraestrutura acaba por ser bastante boa, acaba por pôr mais autonomia nos testes em vez de estar nas pessoas e permite essa troca mais rápida de conhecimento. Se eu quiser fazer uma alteração nessa framework, eu posso fazer e não tenho de esperar que a framework faça uma nova versão para corrigir isso. Se eu quiser, por exemplo, no nosso caso, naquele produto que eu vos falei, no dashboard, nós temos de interagir diretamente com equipas de produto que fazem Google Maps, Google Fotos, YouTube, o que for, e o facto de eu poder ver o código deles com muita facilidade e ir lá alterar alguma coisa que está relacionada com o meu produto, sem ter de quase perguntar nada a ninguém, simplesmente chego lá, vejo como é que as coisas funcionam e altero, torna-nos muito mais rápidos a reagir às coisas. E sim, a Google é super complexa, nós temos centenas de produtos que se relacionam todos uns com os outros de alguma maneira, mas o facto de ter essa informação toda ou quase num único sítio acaba por nos facilitar as coisas. Já agora menciono que há duas, pelo menos do meu conhecimento, há dois produtos que estão fora deste repositório, não sei exatamente as razões, para ser sincero. Uma delas é o Android, que é um projeto open source que tem um mirror no GitHub, mas também temos um outro repositório interno separado para o Android, e temos ainda o Chromium, que é o que está por trás do Chrome, que também tem um repositório à parte, mas de resto está mesmo tudo no mesmo repositório. Ok, obrigado. Temos aqui também duas perguntas postas por vós. Eu vou passar a palavra ao Lucas Pereira, que eu acho que ele quer perguntar por vós. São duas perguntas. Agora, uma em relação ao Chromium. Eu li recentemente que o Chromium está a deixar de receber suporte da Google. Isso é verdade ou não? Não sei se podes dizer alguma coisa em relação a isso. Não sei, não sei se posso ou não sequer, mas também não sei mesmo. Não Ok. está relacionado com a minha área. E a segunda pergunta era, falaste um bocadinho do processo de recrutamento e dos CVs. Uhum. Se agora, como estás por dentro da empresa, se tens assim duas ou três qualidades que o processo de recrutamento se foca e dá importância. Uhum. Eu acho que há várias coisas. Obviamente a capacidade técnica é uma delas. O processo de recrutamento não é perfeito, mas o facto de ter aquelas perguntas de algoritmos, digamos assim, e de ser algo que tem de ser resolvido num período de tempo relativamente curto, mas em conjunto com alguém que já é engenheiro na empresa. Quem faz as entrevistas são engenheiros a sério, eu faço entrevistas, não são recrutadores da HR. As competências técnicas são mesmo muito importantes, mas mais importante até do que isso é a forma como nós abordamos um problema. Eu, como entrevistador, já tive pessoas em que eu lhes dou o problema e as pessoas simplesmente começam a escrever código, começam a mandar algumas ideias sem explicarem muito o raciocínio. E se uma pessoa é apresentada um problema e a pessoa simplesmente chega à solução, ou na maior parte dos casos não chega à solução, mas começa logo a escrever código e tu não consegues perceber porque é que eles estão a ir por este caminho, essas pessoas na maior parte das vezes não conseguem passar. Portanto, eu acho que é mesmo importante as pessoas conseguirem comunicar a forma como estão a falar. Isto porquê? Porque no contexto do mundo real, se eu estiver a trabalhar num problema com um colega meu, se eu não conseguir comunicar com ele de uma forma boa, se eu não conseguir explicar porque é que estou a pensar de certa forma, nós não vamos conseguir andar para a frente.
E portanto diria que isso é uma delas, que isso é a parte mais importante até. Depois de resto, obviamente há outros aspectos como do ponto de vista de cultura, como é que vocês lidam com a diversidade, como é que vocês lidam com... nós agora temos algumas entrevistas em que perguntamos coisas tipo, num cenário em que estavas num projeto e houve uma pessoa que não estava a trabalhar bem com o projeto, como é que vocês lidaram com isto? Isto é uma parte essencial do processo todo, mas ainda assim no geral eu acho que capacidade para resolver problemas de forma clara e comunicando com outros, acho que é mesmo a parte mais importante. Ok, temos aqui uma pergunta da Ana Conceição e ela diz o seguinte: qual é a carga horária de um trabalhador da Google? Boa pergunta, foi uma coisa que eu me esqueci de mencionar antes. Oficialmente é 8 horas por dia, mas a verdade é que ninguém monitoriza, portanto basicamente cada pessoa tem a carga horária que quiser. Eu pessoalmente no início tinha bastante a tendência de, eu tenho um projeto, eu quero fazê-lo e quero acabá-lo e quero fazer o mais rápido possível, portanto acabava por trabalhar um bocadinho mais horas que o que era suposto, mas nós fomos encorajados a não fazê-lo e eu fazia de certa forma, porque como ninguém monitorizava, também ninguém sabia que eu estava a fazer. E ao longo do tempo aprendi que isto não é saudável e não é bom e agora trabalho 8 horas ou menos por dia conforme. Mas nós somos super flexíveis com isso. Se um dia a pessoa quer sair mais cedo porque vai às compras ou whatever, literalmente ninguém está em cima do assunto. Eu até posso contar-vos uma história que foi quando eu fiz o meu primeiro estágio. Eu tive uma semana de férias em que vim a Portugal e depois voltei, e por causa da hora do voo e alguma complicação com o voo, eu só podia chegar ao escritório às 11 da manhã. Na altura fiquei um bocado preocupado com isto, mandei mensagem que era na altura o meu host a dizer: olha, eu vou ter um voo, não sei o quê, só consigo chegar ao escritório às 11, achas que há problema? E ele até ficou surpreendido com a pergunta, tipo, mas porquê é que me estás a perguntar isso? Claro que sim, estás à vontade. Quando se quiser chegar ao meio-dia ou à 1, estás à vontade. Desde que as coisas apareçam feitas, é um bocado essa a mentalidade que nós temos. Portanto, é super flexível mesmo. Eu vejo frequentemente pessoas que já estão num ponto mais estável de carreira, digamos assim, e que estão confortáveis, estão nesse nível, trabalham tipo 6 horas por dia, não sei, conseguem gerir ao ritmo, basicamente. Se uma pessoa não quiser progredir e quiser estar ali no nível, consegues fazer isso de uma forma super confortável. Mas é completamente up to you. Ok, mais uma pergunta escrita, vem do João Santos, ele diz o seguinte: um aluno que saia da licenciatura / mestrado deve tentar seguir para um estágio da Google ou uma posição fixa? Ou o ponto de entrada é apenas o estágio para este tipo de alunos? No caso da Google, nós só fazemos estágios com pessoas que ainda vão estudar no ano a seguir, portanto se já tiverem acabado o mestrado, têm de se candidatar para uma posição full-time. Não sei como é que é noutras empresas, sinceramente. Ok, passo a palavra se calhar aqui ao Paulo Sousa, que ele está com uma levantada. Boa tarde. Eu queria perguntar a mesma coisa que escrevi no chat, que é as entrevistas de emprego que falou aqui são parecidas com por exemplo, há muitos vídeos no YouTube, muitos posts, muitos sites que falam de entrevistas de emprego na Google, no Facebook. Por exemplo, esses vídeos que nós vemos, isso é perto do que por exemplo, tiveste quando foste à entrevista da Google, ou não tem nada a ver e é simplesmente alguém a tentar ganhar visualizações através disso? Não sei. Primeiro tratem-me por tu, por favor, eu não sou assim tão velho. Mas em relação às entrevistas, eu não sei obviamente que vídeos é que estás a mencionar em específico, mas as entrevistas, se vocês procurarem, de certeza que encontram, são problemas de software, são problemas, se vocês participam em concursos de programação, coisas assim, as perguntas são nessa linha. O que eu sei que não são, e por exemplo na altura em que eu estava a preparar, mais vezes procurava no Google, como toda a gente, Google Interview Questions, e apareciam-me aquelas perguntas todas malucas que não fazem sentido nenhum e nós isso não fazemos. Coisas tipo, da Maia até ao Porto são 10 km, qual é que é a cor do sol? Eu via perguntas dessas na altura na internet que era tipo, como se fosse para ver o vosso pensamento quase metafísico dessas perguntas. Nós não fazemos nada desse género. É tudo perguntas de software, sei lá, dado um grafo, queres saber o caminho mais curto, como é que implementarias isso? Coisas assim. Não sei se era esse tipo de perguntas. Sim, porque então o que me está a dizer é que é tudo à base da algoritmia, é basicamente a base para trabalhar na Google em termos de entrevista, é saber algoritmos de trás para a frente e ter de estruturas de dados e ter uma noção muito bem noção disso, certo? Mas não é no sentido de vocês terem de saber uma lista de algoritmos de core. Ninguém vai perguntar, ou quase ninguém provavelmente vos vai perguntar, escrevam aí o algoritmo do bubble sort em 5 minutos, uma coisa assim. Não é coisas desse género. É mais
são problemas de código, de algoritmia, sim, mas em que vocês têm de usar, no fundo, esse conhecimento de algoritmos para resolver alguma coisa. E em alguns casos nem sequer é esses algoritmos padrão, tipo de sortes e coisas assim, é resolver um problema de código. Tentando pensar não consigo pensar assim num exemplo prático agora assim de repente, mas coisas como vocês dão-vos 2 strings e vocês precisam de encontrar letras comuns ou encontrar padrões dentro dessa string. São perguntas assim deste género, não é nada de super revolucionário, até porque vocês só têm 45 minutos para resolver, e se contarem com 5 minutos antes e depois para introduções e olás e não sei o quê, é pouco tempo, portanto tem de ser coisas mais simples e mais rápidas. Ok, obrigado. Ok, temos aqui a pergunta do Marcos Esperança e ele diz o seguinte: tendo em conta que a Google é uma das maiores empresas de tecnologia do mundo, acredito que tenha um processo de recrutamento mais exigente. Pode partilhar-nos qual foi? Mais exigente, não sei se a pergunta é mais exigente em comparação com outras empresas ou não. Penso que é isso que ele quer dizer. Penso que é em comparação com outras empresas. Eu destas empresas grandes, a única com quem eu fiz entrevistas para além da Google foi o Facebook, e não acho que seja mais exigente, foi bastante semelhante, mesmo a nível da duração das entrevistas era praticamente igual. Eu já fiz entrevistas e já tive ofertas de outras empresas mais pequenas, principalmente aqui na zona do Porto, onde eu sou, em Portugal, e não é que a Google seja mais exigente, mas acho que o processo faz um bocadinho mais de sentido comparado com algumas outras empresas. Eu já tive entrevistas excelentes aqui em Portugal e já tive outras que foram terríveis. Eu já tive uma entrevista em que passamos 2 ou 3 horas a falar, foi assim uma coisa longa, mas estávamos simplesmente quase como se eu estivesse numa conversa de almoço com um colega de trabalho. Estávamos a discutir um problema, a falar sobre abordagens diferentes. Obviamente eu estava a ser entrevistado, portanto era eu que tinha de arranjar as soluções, mas era mais como se eu estivesse na cantina da faculdade até a discutir algum problema. E isso eu achei super fixe, porque é aí que tu consegues perceber bem qual é o raciocínio das pessoas. Também já tive entrevistas que infelizmente me vieram perguntar coisas, isto foi relativamente recentemente, portanto eu já tinha 2 anos de indústria, e em que me vieram perguntar, olha, sabes-me dizer design patterns de cor? Consegues-me dizer a definição de um design pattern? Consegues-me dizer os detalhes do protocolo HTTP? Isto são perguntas que eu nem sequer considero isto exigente, porque isto simplesmente exige decorar, e vocês na vida real, se precisarem de saber uma coisa dessas, têm o Google para procurar. Portanto, não acho que seja mais exigente que o normal, mas o processo provavelmente no global é mais longo do que numa empresa mais pequena, porque a escala é diferente e as coisas têm de ser mais automatizadas também. Mas não acho que seja mais exigente do que qualquer outro. O José Fonte diz o seguinte: qual achas que foi o extra no teu currículo que te fez realçar da concorrência? Eu penso que foram os projetos pessoais que eu tinha, ou melhor, não é necessariamente pessoais, mas há parte dos projetos de curso que eu fiz. Eu por acaso não pus aqui nenhum link, mas eu tenho um site que é andrelag.eu, se não me engano, onde eu tenho lá o currículo que eu usei na altura, penso eu, já não vou lá há algum tempo, portanto não prometo, mas eu tinha, se vocês imaginarem, uma folha A4, a primeira metade era a falar sobre o curso, em que eu dizia os projetos principais de curso que fiz e os principais challenges, não sei o quê, e depois tinha uma segunda parte onde tinha projetos extra, em que incluía um projeto pessoal que eu tinha, que eu na altura andava a brincar a fazer um assistente de voz, quase como o Google Assistant agora, mas era feito por mim, era uma coisa muito mais simples, obviamente, e tinha um outro projeto que eu tinha estado a fazer na faculdade com os colegas, era tipo uma aplicação de boleias, foi assim alguma coisa desse género. E eu acho que ter essas coisas, para além dos projetos de curso, foi uma das coisas que me valorizou, porque quando uma pessoa só faz o projeto de curso, acaba por também não demonstrar tanto interesse pelo extra. E como no meu caso eu tinha essas coisas extra, acaba por mostrar que vocês se interessam, que gostam de aprender, gostam de fazer outras coisas por vossa conta. Se eu tivesse de dizer qual foi o elemento-chave, eu diria que foi esse. Ok, passo agora a palavra ao João Correia. Ele tem uma levantada, penso que queira colocar uma questão. Boas, André. Pois. Batendo um bocadinho mais no processo de recrutamento e nas empresas e nas entrevistas, talvez possas falar um bocadinho também da tua própria experiência nisso, mas ouço muito sempre falar dos lead codes e dos lead codes da vida, não é? A HackerRank, essas cenas todas. Foi um bocado isso que usaste também na tua preparação. Há outros recursos que achas melhor e que não sejam assim sempre tanto esse grind e coisas em que aprendes mais em vez de ser enfiar aquilo tudo para a cabeça. Deixa-me só já agora adicionar, eu ia dizer qualquer coisa na pergunta anterior, só agora já esqueci-me, entretanto estava a pensar na resposta a tudo. Se eu me lembrar, entretanto, depois eu digo. Mas há vários recursos, mas vai dar tudo ao mesmo, é fazer grind, como tu disseste, de coisas diferentes. No meu caso em específico, eu que usei mais até foi o HackerRank, não foi o LeetCode,
por nenhum motivo em específico, foi só porque na altura foi que me falaram, mas acho que vai dar tudo ao mesmo. Também usei um outro site, que é um site mais antigo, que é o Usaco. O site é tipo train.usaco.co, um bocado assim. Eu este não costumo recomendar porque aquilo tem vários exercícios. Os primeiros são muito fáceis e depois eles ficam estupidamente difíceis. É bom para aprender, só que quando vocês chegam à parte que é interessante, são exercícios que também demoram mais a resolver, não são exercícios que resolveriam no time frame de uma entrevista. E por isso eu acho que, se vocês tiverem tempo, se tiverem com meses de antecedência, sure, vale a pena, mas se for algo mais de imediato, recomendo mais os interview beats, LeetCode, HackerRanks, por aí. Este site em específico, o train.usaco.co, é bastante antigo, portanto não se admirem de ver uma UI assim um bocado esquisita, mas os exercícios eram interessantes na altura, pelo menos. É isso, muito obrigado. Nada. Temos uma pergunta da Bárbara Martins e ela diz: como foi o teu processo de preparação para as entrevistas? É mais ou menos aquilo que acabaste de responder, não sei se queres adicionar algum comentário. Não, é isso. Posso só adicionar que no meu caso foi mesmo, eu dediquei bastantes meses a isso, bastantes, também não passei um ano inteiro da minha vida a preparar-me, obviamente, mas eu se calhar gastei um mês ou dois antes da primeira vez que me candidatei a treinar, tipo à noite, depois de vir da faculdade ou o que fosse, que fazia um ou dois exercícios, e depois quando me candidatei da segunda vez, da vez em que consegui o primeiro estágio, foi mais uma vez 1 ou 2 meses, e depois quando soube que ia ter a entrevista, naquelas 2 semanas antes de ter a entrevista, foi tipo, era quase a única coisa que eu fazia sem ser os projetos de faculdade, mas é basicamente isso, é preparar, treinar. O João Domingos diz: que tipo de programas ou estágios a Google tem para desenvolvedores recém-licenciados que se queiram juntar à Google? Para recém-licenciados nós só temos mesmo as posições a tempo inteiro normais, depois tem diferentes áreas em que podem trabalhar. Só pensando também um bocadinho no pré-licenciado, mesmo a nível de estágio nós temos 2 programas diferentes, que se vocês procurarem no site vão encontrar de certeza. Temos um que é o STEP, que normalmente é para pessoas que estão só depois do primeiro ano da faculdade, e é um estágio na mesma, normal, mas em vez de vocês fazerem um projeto sozinho, vocês estão em pares, têm outros estagiários que estão na mesma situação e fazem um projeto em conjunto. Depois tem o Software Engineer Internship normal, que vocês estão a trabalhar sozinhos, e depois, só que esses são só para pessoas que ainda vão estudar depois de acabar o estágio, ou seja, se vocês estiverem no último ano já, por exemplo, já vão ter tipo uma posição de full-time. E depois aí vai dar tudo ao mesmo. Vocês têm os Software Engineers Entry Level normais, que é o que nós contratamos mais. Depois também tem algumas posições diferentes, tipo de Cloud Engineer, que são pessoas que normalmente estão a fazer integrações dos nossos sistemas da Google Cloud com empresas, startups, o que for. Temos também os Site Reliability Engineers, que normalmente os Software Engineers estão dedicados mais a desenvolver produtos, seja produtos externos ou internos. Temos equipas, sei lá, que fazem a nossa infraestrutura de testes, o que for, esses contam como Software Engineers, simplesmente fazem um produto interno. Os Site Reliability Engineers são aqueles que estão mais a fazer manutenção de frota, digamos assim, eles fazem coisas para otimizar a latência dos nossos servidores, reduzir taxas de erro aqui e ali. Eu não conheço em muito detalhe, porque eu não estou nessa função, mas também é uma opção para quem é recém-licenciado. Ok, a Maria diz o seguinte: se não começarmos a nossa carreira na Google, que percurso aconselhas para mais tarde irmos lá parar? Uma boa pergunta, nunca pensei nisso dessa forma. Eu acho que basicamente qualquer caminho é válido, desde que vocês tentem, pelo menos por ver colegas meus de trabalho, já tive pessoas que começaram noutras empresas do género, Facebook, Amazones, por aí, e depois acabaram por vir ter à Google. O meu chefe atual, por exemplo, veio da Amazon. Também já tive pessoas que tiveram em startups, por exemplo, e que a startup ou foi vendida, ou falhou, ou eventualmente simplesmente eles saíram e ela continuou como startup e vieram ter à Google. E também tem pessoas que tiveram em empresas mais normais, digamos assim, sem querer desvalorizar, e que depois acabaram por vir ter à Google. Eu acho que o elemento em comum é que as pessoas eventualmente tentaram. Há sempre um ou outro que foi a Google que os descobriu de alguma forma e entrou em contato com eles, mas a maior parte simplesmente tentaram. Acho que qualquer caminho é válido mesmo. Ok, o Francisco Costa diz o seguinte: há uns anos atrás a Google lançou um grupo semelhante aos GDGs, mas vocacionados para estudantes. Fazer parte desses grupos e dos GDGs ajuda a conseguir uma oportunidade na Google? Eu diria que sim, mas não por serem da Google, só por serem esses grupos extra. Poderá às vezes ter a vantagem de ajudar-vos a conhecer alguma pessoa ou outra mesmo dentro da Google. Às vezes
alguma pessoa que participe nesses eventos ou coisa assim, mas no geral eu acho que simplesmente beneficia por ser uma atividade extra do curso, como aquelas que eu mencionei. Acho que não tem nenhuma vantagem por ser especificamente da Google, infelizmente. O Diogo Ferreira diz: é possível trabalhar numa empresa tão grande como a Google apenas remotamente? Isso pode estar a mudar agora por causa do Covid, eu sinceramente não sei, mas de momento não é. Nós de momento só permitimos posições em escritório. Neste momento as pessoas que estão a começar agora nos últimos meses obviamente começam remotamente, mas para já a expectativa é que eventualmente venham ir para o escritório. Isto pode vir a mudar, mas neste momento é a informação que nós temos. O Ricardo Pereira diz: para alguém que já tem 1 ano ou 2 de experiência noutra empresa, a dificuldade do processo de recrutamento é mais complicado do que alguém que sai da universidade diretamente e não tem ainda experiência? A dificuldade do processo, o processo tem a mesma dificuldade para todos, depois tem critérios de avaliação diferentes conforme o nível para o qual vocês estão a ser considerados. Se vocês estiverem saídos da faculdade, vocês vão ser considerados para um entry level. Se vocês estiverem a sair já com alguns anos de experiência, ou por exemplo, se tiverem feito um doutoramento, são considerados para um nível acima. O processo é exatamente igual, pelo menos que eu saiba, simplesmente tem perguntas um bocadinho diferentes. O que acontece para o pessoal ainda mais sénior, se calhar já com tipo 3 ou 4 anos de experiência na indústria, é que para além das entrevistas de algoritmos que eu falei, tem também uma entrevista de Systems Design, em que fazem perguntas mais tipo, se vocês quisessem fazer o Google Docs, que tipo de infraestrutura, de servidores e de serviços, não sei o que é que vocês iam fazer. Mas isto normalmente já é para o pessoal a níveis um bocadinho mais assim. Ok. Depois temos aqui a pergunta do Carlos Magalhães. Ele diz: existe um processo específico para backgrounds menos tradicionais, como por exemplo a bioinformática? Não existe. Existe, para além do software engineer, existe também outros tipos de posições para pessoas, por exemplo, que tenham, ou até que não tenham interesse nas áreas técnicas e que não são necessariamente de computer science. Por exemplo, nós temos funções de technical program managers ou de product managers, por exemplo, que são pessoas que têm de alguma forma de estar familiarizados com tecnologia, porque nós, por muitos produtos que tínhamos, somos uma empresa tecnológica, mas não são necessariamente pessoas que vão programar. Os Technical Program Managers, por exemplo, são pessoas que estão mais no suporte das equipas, a fazer o que se calhar muitas equipas fora chamariam Scrum Master, mas são pessoas que estão tipo a desenvolver as nossas ferramentas para manter a produtividade das equipas, para garantir coordenação entre diversos sistemas, coisas assim. E depois temos os Product Managers, que são quem está a definir o requisito dos, são responsáveis pelos requisitos dos produtos, não são eles que os definem. Normalmente isto são mais pessoas que estão a falar com várias equipas de produtos diferentes para tipo, garantir alinhamento numa feature ou outra, ou falar com, até no nosso caso de privacidade, falar com o pessoal da área de legal para perceber quais são os requisitos que a Comissão Europeia tem para os nossos produtos, coisas assim. Portanto, isso também são vias completamente válidas. Ok, temos uma última pergunta do José Fonte e ele diz o seguinte: os projetos académicos podem contar para o currículo? Sim, eu não sei exatamente o tipo de projetos académicos, mas sim, sem dúvida, projetos. Eu tinha, como eu disse no meu currículo, eu tinha projetos que fiz para o curso, aqueles que eu achei mais relevantes, obviamente não tinha lá todos, mas aqueles projetos que eu achei que eram mais complexos, de alguma forma realçavam as minhas skills, eu pus no currículo. E depois mesmo projetos que eu tinha feito por fora, mas foram feitos mais ou menos no âmbito do curso, eu também tinha lá. Eu fiz, não sei se vocês conhecem o ENEI, o Encontro Nacional de Estudantes de Informática. Houve um ano em que eu fiz o site e uma aplicação móvel para isso, eu tenho no meu currículo. Eu fazia parte do núcleo de informática da FEU, que também fiz alguns projetos para aí, também estavam no currículo, e ainda estão até alguns, acho eu. Portanto, sim, sem dúvida, esses projetos pertencem todos lá. O Eduardo Costa colocou agora uma pergunta e ele diz o seguinte: vemos muitas vezes no YouTube esse tipo de entrevistas em que o entrevistado consegue responder a 3 exercícios com grau de dificuldade alto. Numa situação real, quantas perguntas costumam ser respondidas? Depende muito de candidato para candidato, mas às vezes nenhuma. Depende. E atenção, já tive candidatos que não conseguiram chegar à solução certa no tempo limite, mas ainda assim eu poderia ter feedback positivo deles, porque lá está, nós estamos interessados em ver o raciocínio da pessoa, não é se a pessoa resolveu o problema ou não, isso não é o critério da avaliação. Por isso, eu diria que os melhores candidatos que eu tive responderam tipo a 2 perguntas, mas foi os melhores dos melhores. A maior parte faz uma e um bocadinho, diria. Mas como eu disse, o critério de sucesso não é quantas perguntas se acabar. Já agora, eu lembro-me o que é que ia mencionar antes, só em relação ao currículo, que é uma coisa que também às vezes me perguntam, essa média do curso é importante para ter no currículo. E
não é completamente irrelevante, mas é muito pouco relevante. Não pensem que se tiverem uma média baixa, por exemplo, que nem devem pôr lá. Eu diria que a maior parte dos recrutadores nem sequer quer saber. Ok. O Diogo Pires diz o seguinte: no início vi que trabalhas em Data Protection e eu estava interessado nessa área e segurança. Há algo que recomendo explorar por iniciativa própria? Porque existe muita coisa e é fácil perdermos. Uhum. Embora a minha equipa se chame Data Protection, eu por acaso não trabalho em nada relacionado com segurança em específico, mas tem algumas pessoas na minha equipa que trabalham. Eu posso recomendar, nós temos um repositório open source de uma biblioteca que se chama Differential Privacy. Se vocês procurarem por isso no Google, de certeza que aparece. É uma ferramentas open source que a minha equipa está a fazer, ou não é a minha equipa mesmo, mas uma equipa próxima da minha, relacionada com anonimizar dados. Por exemplo, se vocês tiverem, imaginem um dataset com localizações de utilizadores e vocês querem extrair algum insight sobre isso e querem publicar isso externamente sem comprometer a privacidade dos utilizadores individuais que estão nesse dataset, esta ferramenta open source permite que vocês façam isso de forma garantidamente privada. Portanto, pode ser um bom recurso para explorarem e depois, sem ser isso, procurem no Google. É o melhor conselho. Ok. Penso que não temos mais nenhuma pergunta. Ok, o Diogo Pires disse para ver se podias repetir esta última parte, a ferramenta que tinhas. Sim, chama-se Differential Privacy, privacidade diferencial, se quiserem traduzir literalmente para português. Eu não tenho aqui o link à mão, mas penso que se vocês procurarem Google, GitHub, Differential Privacy, há de aparecer. O Vítor Castro diz o seguinte, e para finalizar a última pergunta, ele diz o seguinte: qual o tipo de tarefas que um data scientist faz na Google? Mais relacionado com a parte de modelos de ML, Machine Learning, ou mais com o reporting para superiores? Eu, por acaso, não conheço nenhum data scientist que nós tenhamos, nem sei se nós temos, quer dizer, imagino que nós tenhamos, mas eu não conheço, por acaso, sinceramente. Portanto, não consigo responder bem essa pergunta. Uma função que nós temos, que se calhar pode estar minimamente parecida com isso, é nós temos User Experience Researchers, e alguns estão relacionados mais com a parte de design, mas alguns estão relacionados com a parte de métricas. Por exemplo, para estes produtos que eu falei que nós temos, nós recolhemos métricas tipo de cliques nos botões, de scrolls, de taxas de completion de um certo processo, e temos esse pessoal de User Experience Research que faz análise sobre isso para depois sim reportar normalmente ao pessoal mais acima ou até à nossa própria equipa para perceber, tipo, olha, introduzimos esta feature e isto diminuiu a taxa de sucesso ali, portanto se calhar devemos fazer uma coisa diferente, pronto, por aí. E queria só adicionar que se tiverem mais alguma pergunta que agora não tínhamos tempo para responder, estejam à vontade para me enviar um e-mail ou mensagem no LinkedIn, tenho todo o gosto em responder se ajudar. Ok, pronto, sendo assim acho que vamos dar para finalizar a última talk da SEI. Agradeço-te muito por ter estado aqui, acho que foi uma talk muito útil. Certamente nos ajudou a entender melhor como é que funciona o recrutamento na Google e o trabalho em si. Agradeço-te muito por teres aceito o convite e agora aproveito também para lembrar a todas as pessoas que ainda estão na chamada que agora às 4h30 vamos começar os pitches de hoje. Vamos ter o pitch da KPMG e da Teleperformance. Vemo-nos lá. Muito obrigado a todos.